Olá, eu sou a doutora Cidineia Ribeiro, sou biomédica integrativa e hoje eu venho trazer para você informações da importância de você desintoxicar, desinflamar e limpar o seu intestino. Sim, o intestino que ele é tão importante ou às vezes até mais do que qualquer um outro órgão que nós temos, porque é a partir dele que tudo acontece. Então venha para essa aventura. Olha, eu vou dizer para você uma coisa. O nosso intestino, ele só não é mais importante do que o coração, porque se o coração parar de funcionar, aí tudo para. Mas que o intestino, ele é sim um dos órgãos mais fundamentais para o nosso organismo, isso é fato, porque ele interfere no sistema inteiro. Ele é o nosso segundo cérebro, como muitas pessoas já ouviu falar, e é verdade, eu vou falar isso para vocês hoje, tá? Quanto, se você quer reduzir peso, intestino tem que funcionar. Se você está com depressão, intestino tem que funcionar. Se você está com problema circulatório, cardiocirculatório, intestino precisa funcionar. Se você não consegue dormir, intestino precisa funcionar. Se você tem fibromialgia, intestino precisa funcionar. Isso eu tô falando, olha, assim, um pedacinho do tamanho que é esse iceberg chamado intestino, tá? Então, vamos ouvir, vamos prestar atenção. Dúvidas, vai me mandando. Essa live vai ficar salva como prometido para todos depois poderem estar assistindo, né, essa série que eu tô fazendo essa semana sobre a questão da desintoxicação. E voltando um pouquinho no contexto da live de ontem, para complementar, um dos fatores que fez com que eu tivesse uma ótima regeneração da minha pele em relação à questão do acidente que eu sofri, foi porque o meu intestino, ele está organizado, tá? Hoje, 80% das mulheres, principalmente, apresentam disfunção intestinal. Então, o que é essa disfunção? Aquele intestino que não funciona da maneira adequada. Vai no banheiro, às vezes a cada 2 dias, tem muitos gases, flatulências, as fezes elas saem compactas, às vezes em bolinha, restos de comida nas fezes, aquelas fezes mais escuras. Tudo isso é excesso de toxicidade no organismo, tá? É uma baixa absorção de nutrientes e uma deficiência de excretar as toxinas de forma adequada. Quando chega no período menopausa ou próximo ao período de menstruação, acaba se intensificando esse processo. E aí nós temos vários fatores que estão envolvidos. Fisiológicos, porque tem já essa predisposição. Gatilhos emocionais, tá? Aquela pessoa que ela não vai ao banheiro, é aquela pessoa controladora. É aquela pessoa que quer dar conta de tudo. É aquela pessoa que quer administrar tudo, que quer prender tudo. Tem muitas que são pessoas até apegadas demais. Sabe aquela pessoa que é meu copo, é o meu suplemento, é a minha caneta, e aí ela prende tudo, que até as fezes ela prende. Pensa, já fica aí a dica para você, tá? Um outro fator, alimentação, tá? Alimentação inadequada. Fast food, alimentos industrializados, o baixo consumo de água. E que tipo de água? Uma água adequada, uma água alcalina,
uma água corrigida, com baixa densidade de toxicidade. Aí eu tenho aquelas pessoas que falam assim, ah, mas eu tomo uma água maravilhosa, que aquela água modificada, sabe, que a nossa indústria produziu, e aí é uma água que vem com alterações de minerais, que causa hipertensão, que causa trombose, que causa vários outros fatores no organismo. Por quê? Porque se essa indústria linda e maravilhosa alterou essa água, não é de graça. Primeiro que é uma água que já tem um valor agregado lá alto. Depois, ela quer que você consuma mais água. Para você consumir mais água, o que ela faz? Ela faz uma alteração química nesta água para te dar mais sede. E quanto mais sede você tem, mais dessa água você consome. Só que se você está sentindo muito mais sede, conforme você está consumindo mais água, tem alguma coisa errada aí, tá? Está existindo uma alteração no teu organismo, onde está aumentando o desequilíbrio osmótico, o desequilíbrio de líquido, tá? Eu não vou entrar em detalhes técnicos, porque senão a gente tem que entrar com alguns nomes que para você fica um pouco mais complicado, né? E como eu quero falar com você, meu paciente final, então eu vou falar dessa forma mais direta, tá? Mas eu sei que tem aqui profissionais da área da saúde que estão me acompanhando e que tá entendendo o que eu tô dizendo, tá? Então, quanto mais você sente sede, significa que você está em mais desequilíbrio, e mais sede você sente, mais você consome. E aí eu tenho pacientes que chegam aqui com crises de hipertensão. Ai, doutora, mas eu bebo água todos os dias, muita água. Que tipo de água que você está consumindo? Ah, aquela água modificada, é claro que vai começar, um dos fatores é a hipertensão. Depois a gente vem pelas questões cardiocirculatórias, depois a gente vem para outros fatores, tá? Então, assim, só esse adendo da questão da água e voltando, mas é preciso consumir água. O nosso organismo, 70% a 80% dele é líquido. O sangue só circula se tiver oxigênio e água. H2O, tá? Oxigênio. Então, eu preciso de água para fazer o sangue circular. Eu preciso de água para poder fazer a mobilidade gástrica intestinal, tá? Para poder formar o bolo fecal e para também eliminar esse bolo fecal, tá? Então, o consumo da água, ele é fundamental. E aí, junto, vem a questão da alimentação. Então, alimentos ricos em açúcar, alimentos ricos em carboidrato livre, que vai virar açúcar, tá? Que é a farinha de trigo. Alimentos que vêm com excesso de alteração química para dar aquele saborzinho gostoso. Então, sabe aquela batatinha frita mágica daquele fast food que todo mundo ama, tá? Tudo isso vai fazendo com que o seu intestino, ele vai ficando inflamado, intoxicado, vai reduzindo o déficit de condição dele ter toda a flexibilidade de eliminar essas toxinas, tá? E eu tenho aquelas pacientes que faz uso de remédio para poder evacuar, ou aquelas que nem faz o uso e espera. Eu tenho paciente que chega aqui com 5 dias sem estar evacuando. É humanamente impossível. É só você pensar o seguinte: o nosso organismo, ele é igual a nossa casa, porque ele é a nossa casa, tá? Aí você fica 5 dias sem varrer o chão do teu banheiro, sem você dar descarga no teu banheiro, sem você limpar o seu banheiro. Como é que ele fica? Qual a quantidade de bactéria, de parasita que fica ali? Qual a quantidade de toxina que fica parado ali? E aquilo vai se reprocessando. E você vai fazendo o quê? Vai
aumentando a toxicidade, vai aumentando o processo inflamatório do teu organismo, tá? E aí é claro que começa a vir as deficiências e as probabilidades do aumento de doenças, de patologias, tá? Então assim, hoje a questão de doenças crônicas, como as doenças pensando em fibromialgia, as doenças de artrite, artrose, aquelas doenças musculares, inflamações de nervo ciático, inflamações de coluna, inflamações nos membros inferiores, tromboses, má circulação, tudo isso vem da disfunção intestinal. Tudo começa ali, tá? Tudo isso é o gatilho. Então, esse é um dos principais fatores. O outro fator, a proliferação de parasitas. Se você não evacua diariamente, é óbvio que você tem mais parasitas no teu organismo, tá? Parasita, ele vai estar impedindo que você tenha absorção de nutrientes, além de todos os outros fatores que a gente já sabe que acaba acontecendo, tá? Que nessa live a ideia não é descrever tudo isso, é pontuar, porque senão dá uma aula de 6 horas aqui para vocês, tá? Mas a importância de você limpar o intestino para eliminar esses parasitas. Presença de parasita desencadeia obesidade, desencadeia, sabe aquela pochetezinha que você não consegue eliminar na clínica de estética, que você vai lá, você se acaba na massagem modeladora, se acaba nos tratamentos estéticos e essa pochetezinha não elimina? Intestino inflamado, parasita, tá? Aí, insônia, parasita, depressão, parasita, ansiedade, parasitas, irritabilidade, parasita. Criança começa, às vezes, com aquela questão de ranger dentes, roer unha, parasita. A gente tem uma infinidade de parasitas que vão se alojando no nosso organismo. E aí, você tá com o intestino ali, sem funcionar, o que acaba acontecendo? A proliferação de parasitas é óbvio que acaba aumentando. E aí, junto, você já vem somando aquela alimentação que eu contei lá atrás, né? Rica em açúcar, carboidrato livre, fast food, aquelas alterações químicas que é feito na alimentação. O que você está fazendo? Dando mais alimentos para aqueles parasitas, inflamando ainda mais o teu intestino, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, como é que funciona essa questão de alimentação? A indústria alimentícia, eu sou biomédica, né? Como vocês sabem, dentro da minha formação eu tenho uma especialização que é a bromatologia. A bromatologia, a gente faz o estudo das alterações bioquímicas dos alimentos. E dentro da indústria farmacêutica, eu acompanho o desenvolvimento de novos alimentos, né? Como funciona o processamento para fazer com que ele fique saboroso, para que fique agradável, tenha um cheirinho, para que ele tenha uma aparência bonita, para fazer você consumir mais. Todo esse processo a gente consegue preparar em aproximadamente 60 a 90 dias de testes de desenvolvimento técnico. Então, em 90 dias a gente consegue colocar um novo produto no mercado, já liberado pela Anvisa, documentação lá na prateleira para você, tá? Você sabe quanto tempo que o nosso organismo leva para ele entender essa informação nova, essa informação química deste alimento? 100 anos.
Você tem noção? 100 anos que o nosso organismo leva a parte gastrointestinal para que ela possa compreender esse novo alimento que nós lá na indústria alimentícia desenvolvemos ele em 90 dias. Então, já fica um pontinho de interrogação aí para você pensar aquilo que você vem consumindo, tá? E aí depois a gente vem para um outro fator fisiológico mesmo, a questão estrutural do organismo, tá? Que é quando você não tem essa mabialidade, quando você não faz o intestino funcionar dessa maneira adequada, esse fluxo de eliminar essas toxinas, você está comprometendo todo o sistema. Por quê? 80% de neurotransmissores são produzidos no intestino. Então, pessoas que têm depressão, ansiedade, alterações e deficiências neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, memória comprometida, concentração, foco, insônia, tudo isso, intestino que está comandando, tá? Por que que isso acontece? Nós temos um nervo vago que ele está localizado no intestino e ele faz uma ligação direta com o sistema nervoso central. Então, aquela pessoa que está enfesada, irritada, sem paciência nenhuma, ela está com excesso de fezes, parada, provocando toxicidade no organismo, provocando inflamações, tanto no corpo, quanto sistêmica, quanto neurológica também. E aí, bem claro, bem direta, que foi o que eu prometi para vocês que eu vou fazer esse ano. Então, já nas minhas palestras, pessoalmente, eu já digo. Então, agora eu vou dizer aqui para vocês. Pessoa que tem muitas fezes paradas, se ela tem essa ligação direta intestino-cérebro, fezes parada, intestino congestionado, pessoa enfesada, ela pensa o quê, meu amor? Vocês que estão aqui, conta pra mim, escreve aqui pra mim. Que tipo de pensamento que essa pessoa tem? Aproveitem quando vocês estão escrevendo aqui pra mim, já vai mandando um aviãozinho, vai convidando outras pessoas para vir participar dessa live. Me diz o que vocês estão achando. Fezes parada deixa a pessoa enfesada. A pessoa pensa o quê? Merda. Simples assim. Você entendeu? Aquela pessoa que briga por nada, aquela pessoa que reclama por nada, aquela pessoa que você olha para ela e fala bom dia, ela fala bom dia por quê? Porque você não sabe como foi meu dia. Aí ela entra no papel da vítima e aí vai desencadeando vários outros gatilhos. Quem tá comandando tudo isso, gente? Quem tá comandando tudo isso é o intestino, tá? Aquela pessoa que tá com o intestino congestionado, ela tem processos de uma cascata gigantesca, inflamatória, então ela sente muito mais dores. Aquela pessoa que ela está com o intestino inflamado e ela já tem um diagnóstico de fibromialgia, a tendência é ela sentir mais dores. É aquela pessoa que a gente não consegue nem dar um abraço nela, a gente não consegue nem acolher a pessoa. Por quê? Porque ela simplesmente sente muitas dores, né? A Angélica colocou aqui que a gente tem mais inflamação e aumenta o cortisol. Sem sombra de dúvida, Angélica. Esse é um dos fatores. Mas aí a gente tem uma deficiência de absorção de vitamina B3, vitamina B6, má produção de melatonina. Aí você imagina essa pessoa que ela tá com todo esse monte de disfunção e ainda é aquele trabalhador que noturno, enfermeiros, médicos, o pessoal da área da saúde, polícia militar, que não consegue ir ao banheiro, às vezes até tem a necessidade de ir ao banheiro, mas está na rua e não consegue.
ir até o banheiro e vai prendendo aquelas fezes. Então, que qualidade de vida que essa pessoa tem? E aí fala, nossa, essa pessoa é ignorante, essa pessoa é estressada, essa pessoa é irritada. É lógico que ela é, gente, tá? Isso tudo que eu estou trazendo para você é só para pontuar a importância de você desintoxicar o intestino, tá? E aí, se tudo isso tá causando inflamação, se o nosso organismo ele está inflamado o tempo inteiro, o índice de doenças autoimunes é obviamente que vai aumentar, tá? Então, lúpus, problemas de pele, descamação, acne, alopécia, tudo isso você precisa desintoxicar e desinflamar o teu intestino, porque senão não adianta você ficar fazendo tratamento externo, não adianta você fazer tratamento estético para reduzir celulite se o seu intestino não funciona. Sabe que dia que isso vai acabar? Nunca! Tua celulite nunca vai reduzir, é inflamação. Tratamento estético, então eu vou fazer lipo. Eu tenho quantas mil pacientes aqui que foram fazer lipo agora final de ano? Ó, muitas. Intestino tava limpo? Não. Corre risco de inflamação, de intercorrência pós-cirúrgico? Muitos. Vai dar resultado essa lipo? Momentâneo. Simples assim. Sim, entendeu? Sem contar aquelas que dão os processos inflamatórios, aquelas reações, enfim, aquele monte de outras situações que acaba acontecendo, uma cicatrização, tudo isso porque quem tá comandando? O senhor intestino, você entendeu? Então, olha o tamanho da importância disso. E aí, se o intestino tá inflamado, se o intestino está intoxicado, nós estamos falando de um terreno extremamente ácido, de um terreno extremamente podre. Você vai plantar alface, o que que você faz primeiro? Você não prepara o solo, você limpa, você retira todas as toxinas que estavam lá naquele solo da última plantação que teve, aduba, coloca nutrientes e aí depois você planta o alface. Por que que a gente não faz isso com o nosso intestino? Tá? E aí você vai evoluindo nesse processo inflamatório, evoluindo, puf, aí chega um câncer. E esse câncer pode acontecer no intestino? Sim, porque tem os pólipos, tem vários outros fatores que isso eu vou até contar para vocês mais lá para frente, tá? Quantas patologias pode acontecer no intestino? Mas um desses fatores, você pode ter sim um câncer no intestino, que hoje no Brasil é o segundo câncer que mais mata, tá? Câncer de intestino. Mas esse câncer não necessariamente ele vai se alojar no intestino. Pode ser um câncer de tireoide, pode ser um câncer de mama, pode ser um câncer de útero, pode ser um câncer de pulmão. Lembra que eu falei que no intestino tudo tá interligado no sistema? É isso, o terreno está ácido e você está dando ferramentas para aquele câncer, você está dando alimento para ele. Aonde der o start, onde der o gatilho maior, é onde ele vai se alojar. E aí adianta você que está com esse intestino todo congestionado, tudo intoxicado, e você teve um câncer lá de mama, retira a mama. Vai aparecer um câncer de útero, retira o útero. Pode aparecer um câncer no fígado, pode aparecer um câncer no pulmão, pode acontecer um câncer no cérebro. Você vai ficar cortando os pedacinhos do teu corpo e aí ninguém olha para o intestino. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que aconteceu comigo. Eu vivenciei isso e foi assim a coisa mais assustadora que eu já vi. Eu acompanhei por muito tempo cirurgias plásticas, abdominoplastia principalmente, tá? No centro cirúrgico mesmo. E a gente estava com uma paciente lá
preparada para fazer a abdominoplastia. Quando o doutor fez o corte, a incisão, porque aí você faz a incisão do tecido, né? A gente levanta aquele tecido e vem com a cânula e vai fazendo toda aquela lipo, retirando aquele excesso de gordura. Quando ele começou a fazer esse procedimento, o abdômen da paciente, ele ia fazendo ondinhas. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, que coisa mais estranha. Mas como era a minha primeira vez que eu estava lá acompanhando, e para mim eu achei estranho, mas poderia ser normal. Aí eu observei as enfermeiras e as auxiliares, uma olhando para a outra, né? E aí o doutor levantou a cabeça e falou, precisa ver, tem alguma coisa estranha aí. Eles pararam o processo da lipo e ele foi examinar. Aí ele me chamou e falou assim, olha, a gente vai precisar fazer uma incisão mais profunda, vamos atingir o intestino da paciente. Não é agradável, se você quiser sair, tudo bem. Falei, não, tudo bem, pode ir, pode fazer. Gente, eu nunca vi uma coisa tão bizarra na minha vida. Quando ele fez a incisão numa partezinha do intestino, começou a sair tantos parasitas, mas tantos vermes daquele intestino, que ele pegou uma bacia para poder começar a recolher aquilo. Eu tive que sair da sala de verdade, porque foi o meu limite aquilo. Essa pessoa, ela ia ter um resultado satisfatório nessa abdominoplastia que ela estava fazendo? E a inflamação, e o risco de contaminação, e um risco gigantesco que ela estava correndo, tá? E sem contar que, assim, esses parasitas, até onde eles poderiam migrar. E esta pessoa tinha depressão, ainda tomava antidepressivos, ansiolítico, e tudo estava direcionado para o corpo, para a estética. Inclusive é uma pessoa bem conhecida dentro das mídias, você entendeu? Então assim, o foco desta pessoa era a estética. E por que ela estava depressiva? Porque o corpo dela não chegava na performance que ela queria. Fazia academia, fazia um monte de coisa. Nunca pensaram no intestino da menina, Senhor. Tá? Então assim, olha o quanto isso é grave. Olha o quanto isso pode chegar. A que ponto que pode chegar, tá? Então, câncer também tem que cuidar do intestino. Você precisa organizar o intestino. Então, por que eu contei todas essas histórias aqui para vocês? Porque dentro desse processo que eu estou trazendo para vocês, que é o spa terapêutico detox, um dos fatores que nós temos que trabalhar é limpar intestino, é desintoxicar esse intestino. Pode ser feito aqui comigo, pode ser feito com um nutricionista, é até interessante. A partir de amanhã, quarta-feira, eu tenho uma nutricionista aqui no consultório, em primeira mão, contando para vocês, que ela vai trabalhar aqui com a minha equipe também, tá? Para contribuir com esse processo. Ozonioterapia é muito bem-vindo nesse processo. Os enemas, ou mesmo a limpeza. Eu utilizo a questão dos suplementos, como eu já falei para vocês, a linha da For Life, eu tenho suplementos como a glutamina, porque aí eu vou trabalhar bem dentro mesmo das células, mitocôndrias e tudo, tá? A questão do zinco, a questão de desinflamar de verdade, tá? O organismo. Tudo isso é fundamental para você pensar em qualquer outro tipo de tratamento, tá? Então não adianta você tomar antidepressivo se você não organizar intestino. Não adianta você tomar ansiolítico para dormir se você não organizar intestino. Não adianta você se matar na academia,
se acabar com a questão de estrutura de tratamentos estéticos, etc., se você não limpar o intestino. Não adianta você fazer peeling, não adianta você ir no cabelo, arrumar cabelo, se você não limpar o intestino. Não resolve nada, esse monte de dieta absurda, se você não limpar o intestino. Não vai resolver você ficar tomando corticoides para tirar dores. Não adianta você ficar tomando remédios para desinflamar, remédios para dores de cabeça, para enxaqueca, se você não limpar intestino, tá? Não adianta você ficar pensando lá, tratamento dentário, tá? Não adianta você, estou indo ao dentista, tarará, se você não limpar intestino. Por onde tudo começa, gente? Você entendeu? Então, esse é o ponto principal. Esse é a principal, número 1. Por onde eu começo? Limpa intestino. Sua pele melhora, sua qualidade de vida melhora, sua performance melhora. Quer engravidar? Mãezinha, você quer engravidar? Limpa intestino, desinflama, tá? Então, olha quanta coisa importante que tá aqui, ó, no nosso intestino. Então, é isso que eu tenho para trazer hoje para vocês, dessa importância. Vocês que estão aqui, gratidão pela presença, tá? Eu vou salvar a live, compartilha com aqueles que vocês acharem que faz sentido. Na sexta-feira que nós iremos liberar o e-book, né? Tem um link também na bio, tá? Tá bom, já tem um link na bio para você fazer o cadastro, pra gente mandar um e-book para vocês, né, sobre todo esse processo que eu tô trazendo da questão dessas lives, desse processo de desintoxicação, para você se preparar de verdade para 2023. E como é que você consegue atingir suas metas de 2023? Como é que você consegue ganhar dinheiro em 2023? Se tornar milionária em 2023? Limpa o intestino. Por quê? Vai limpar a mente, foco, energia, concentração, determinação, sem dores, sem mimimi, tá? Então, para a gente desenhar as nossas metas, para que possamos atingir as nossas metas, o intestino também faz parte. Olha isso, tá? Então, o intestino também traz prosperidade. Tá aí a dica, tá bom? Meus amores, gratidão pela presença de vocês aqui, tá? Me chame qualquer dúvida, pode mandar mensagem, vai lá na bio, já faz o seu cadastro direitinho para que você possa receber esse e-book, todo esse conteúdo que nós estamos preparando. E amanhã iremos falar sobre fígado, detox de fígado. Você que tem enxaqueca, você que comeu todas, bebeu todas, você que está com melasma, você que está com queda de cabelo, bem amanhã aqui, vou te contar tudo o que está acontecendo com você, tá bom? Beijo no coração e até amanhã. E você, se você gostar desse conteúdo, compartilha, já marca aqui, já começa a me acompanhar, tem bastante material também nas redes sociais, tá? E também já deixa aqui suas dúvidas ou se você quer saber sobre outros órgãos. Vou contar tudo para vocês nessa aventura do corpo humano.